Boa noite, eu sou a Andréa. Eu sou o Carlinhos. Nós somos da catequese infantil da Igreja Nossa Senhora do Paraíso, né? E hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante, assim, sobre a catequese. Nós vamos falar sobre os 3 pilares que o Papa Francisco disse em setembro de 2013 na Jornada dos Catequistas. E, na verdade, a gente quer deixar esse momento de reflexão para todos nós que estamos vivenciando esse tempo, né? Que estamos reclusos dentro de casa e muitos estresse, muita ansiedade, né? E a gente gostaria de deixar essa nossa mensagem para vocês, a todos os catequistas, né? Toda a comissão de animação bíblico-catequética da nossa paróquia e a todos os paroquianos que possam estar nos acompanhando neste momento. E para começar, nós trouxemos aqui a nossa mãe, né? Sem ela a gente não consegue fazer nada, e a gente gostaria então de cantar uma música pedindo para o Espírito Santo nos conduzir e aonde você está também possa sentir essa graça e esse poder do Espírito. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. E pedindo a presença de Nossa Senhora, ela que estava lá no cenáculo, ela que é a esposa do Espírito Santo, nós podemos começar agora esse nosso bate-papo sobre a catequese. E para iniciar, nós gostaríamos de cantar uma outra música. É uma música que ela é muito conhecida, ela é de domínio público, até diria, né? É uma música do Padre Zezinho, que eu acho que ela exemplifica muito bem a questão da catequese, né? A música chama Amar como Jesus Amou. Porque no refrão que todo mundo conhece e canta de cor, ele fala: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, falar como Jesus falou. E essa é uma grande verdade, né? Nós da catequese, nós temos que ter essa questão muito bem elaborada dentro de nós, né? Sempre se aproximar de Jesus, sempre pensar como ele pensou e falar como ele falou, e principalmente olhar para as pessoas como ele olhou, com um olhar de compaixão. Então vamos lá? Quero ver vocês cantando junto com a gente. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como
como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Amém. E em primeiro lugar, né, o que nós gostaríamos também de deixar para vocês é o nosso amor e a nossa devoção a São Francisco de Assis. Como o Papa escolheu o nome de Francisco, nós, eu e o Carlinhos, a minha família, nós somos muito devotas de Francisco de Assis. E aí nós tentamos ver e ficamos pensando qual a mensagem ideal para passar para toda a catequese, para passar para vocês que estão nos ouvindo. Então, por nós termos essa familiaridade com São Francisco de Assis e com o Papa Francisco também falando sobre ele, esses 3 pilares, a gente gostaria de estar falando também de Francisco. Ele que é um catequista, foi, né? E os exemplos dele, né? Então nós gostaríamos de também passar um pouquinho da história de Francisco de Assis, né? E em primeiro lugar, um dos pilares, dando início, né? Isso, nós vamos falar sobre a familiaridade com Cristo. E o que seria essa familiaridade com Cristo? O catequista deve viver uma união íntima com o Senhor, como diz o Senhor. A boca fala do que o coração está cheio, e a videira só dá frutos se for ligadas a mim. E falando um pouco, que nem André comentou, justamente nós ficamos pensando sobre o que falar, né? E nada mais do que as palavras do próprio Papa, né? Porque ele é o nosso Pedro, ele é o nosso pastor. E como ele adotou o nome de Francisco, nada melhor também do que falar sobre São Francisco, né? Porque São Francisco, para quem conhece um pouco a história dele, eu diria que ele é um dos melhores catequistas que existiram na face da Terra. Não com palavras, mas por exemplo, né? E aproveitando esse primeiro tópico que nós vamos tratar agora, que é ter a familiaridade com Cristo, gostaria de contar um pouco uma história de São Francisco, né? Para mostrar como que ele buscava incessantemente a questão da familiaridade com Jesus, né? E conta-se bem no início do processo de conversão dele, Francisco ele se isolou numa gruta, né? E Francisco ele tinha uma particularidade assim muito forte. Ele rezava até obter a resposta do Senhor, né? Porque ele se achava muito indigno, ele não sabia entender os sinais de Jesus no dia a dia. Então ele tinha que orar muito, orar e orar. E nisso, ele, num momento desse de oração, tinha um frade do lado de fora acompanhando, porque ele entrou numa gruta, né? E de repente sai Francisco comentando. Basicamente a história é assim, é um resumo, tá? Da onde que elas foram tiradas? Das fontes franciscanas, né? As fontes franciscanas é um compêndio das obras de São Francisco, né? De quem escreveu sobre ele. Lá tem Fioretti de São Francisco, tem São Boaventura, tem São Tomás Celano, a Legenda dos Três Companheiros, enfim. Quem quiser ler, procure. É um livrinho assim um pouco caro, mas ele é de um ensinamento muito grande. Voltando para a história. E ele saiu dessa gruta, todo radiante, né? E um frei perguntou assim para ele: "Nossa, pai, o que aconteceu?" Aí Francisco fala: "Eu já sei o que eu vou fazer." Daí o frade pergunta: "O senhor já sabe? Então o que é?" "Eu vou me casar." Aí o frade ficou escandalizado com aquilo, falou: "Nossa, Francisco vai se casar?" E ele fala: "Não, irmão, eu vou me casar com a pobreza. Eu vou me casar com a Igreja de Cristo. Eu vou me casar
com essa vida religiosa. Eu vou dedicar toda a minha vida ao Senhor. E para isso eu quero ser íntimo dele. Eu quero ser familiarizado com ele, né? Então vocês vejam essa questão da história de Francisco, né? Ele, um santo, a primeira coisa que ele procurou foi a união íntima com o Senhor, né? E através dessa união íntima, na hora que ele conseguiu se converter totalmente ao Evangelho, aí o próximo passo dele foi procurar realmente ter uma amizade muito forte com o Senhor, ter essa familiaridade com Ele, com as coisas dele, com as coisas da igreja. Eu acho que cabe bem isso, né? Porque nós, como catequista, nós temos que vivenciar essa intimidade com Cristo, né? Nós temos que ter nosso momento de oração individual, nosso momento de oração em comunidade, né? Nós temos que estar sempre firmes na fé, né? E é bem essa introdução, né? A nossa boca fala que o nosso coração está cheio, né? Então eu acho que, em primeiro lugar, para ser um bom catequista, para a gente poder evangelizar, porque nada mais é, né, um ressoar, né, daquilo que está dentro da gente. Isso por isso que se fala catequese, né? A catequese significa ressoar, muitos já até sabem, então pode ser até repetitivo, mas é ser a catequista o tempo todo, né? Eu sou catequista aqui na minha casa, com meus filhos, eu faço uma catequese onde eu trabalho, então por quê? Porque eu tenho que ter essa intimidade com o Senhor, né? Eu tenho que me calar às vezes para ouvir o que Ele tem para me dizer. Se eu não vivenciar isso, ou como Francisco vivenciou, né, é vão. Eu só vou ficar repetindo algo que está num livro, ou algo que está num texto, né? Eu tenho que me sentir apaixonada por Cristo. Eu acho que isso resume, né, essa familiaridade com Ele, né, com o Senhor. Eu Sim. tenho que ter esse tempo para cultivar esse amor, para cultivar essa amizade, para me fazer ouvidos. Sim. Né, e tudo na vida de Francisco teve o primeiro pilar, foi a oração. Realmente a oração é a base de tudo, é a base da nossa vida cristã. É por isso que a gente fala orar, ação, né? Nunca ninguém viu ação orar. Primeiro age para depois orar. Não, é o contrário, a gente tem que rezar para justamente saber como agir com a influência do Espírito Santo, né? E Francisco, ele vivenciou muito essa questão da oração, né? Da entrega de si para Deus, né? Tem vários episódios da história dele que contam sobre essa questão da oração. Tem uma delas que é muito interessante, que Francisco estava muito em dúvida. O que o Senhor queria dele? O Senhor queria que ele pregasse ou queria que ele vivesse em contemplação, né? E para isso ele foi perguntar para um frei, né? Mesmo porque ele não se sentia digno nem de ser padre. Eu não sei se todos têm esse conhecimento, né? Então Francisco de Assis, o Poverello, né, na Itália, ele nunca se ordenou. Na verdade, ele se achava tão indigno, né? E ele vivia com farrapo mesmo, né? A gente viu a veste, a túnica dele, era tudo remendada, era curta até, porque... né? E era assim que ele vivia. Então, quem olhava para ele nem imaginava que era Francisco. Isso. E ele não se achava digno nem de se tornar padre. Isso mesmo, ele não se achava... E você vê que coisa muito interessante na humildade de Francisco. Ele, que foi praticamente ele que fundou a ordem, foi o primeiro, ele foi se aconselhar com um frei, que no caso era o Frei Bernardo, né? Não, desculpa, era o Frei Silvestre o nome dele. Que Francisco, ele tinha umas particularidades muito fortes, ele era totalmente radical ao Evangelho. Jesus teve os 12 apóstolos, e Francisco teve os 12 frades, né? Todos sabemos o que aconteceu com Judas Iscariotes, e dentro da ordem, os primeiros frades de São Francisco, teve um também que saiu, né?
para vocês verem como que é a radicalidade dele. E ele foi falar com esse Frei Silvestre, porque esse Frei, ele era um Frei que ele tinha uma questão de conversa com Deus, que era uma coisa muito fascinante. Ele tratava Deus como um amigo, ele conversava de amigo para amigo, né? E vai lá Francisco falar: Frei, pela santa obediência, eu lhe peço que o Senhor fale pela tua boca. O que o Senhor queres que eu faça? Que eu pregue o Evangelho ou que eu contemple? Né? E na hora o Frei Silvestre falou: pregar o Evangelho a toda criatura. Né? E foi isso que Francisco fez. Mas ele primeiro orou, ele teve essa inspiração do Espírito Santo para conversar com o Frei. Né? Então, são essas particularidades que a gente tem que viver em nossa vida também. Não só dentro da catequese, mas dentro da nossa vida, dentro da igreja. Né? A gente tem que primeiro ruminar. Né? A gente recebe, às vezes, um convite, alguma coisa, devemos ruminar, mastigar, para saber e entregar ao Senhor qual que é a vontade dele. Né? Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim. Oh, imenso dom do teu amor sem fim. E o segundo tópico que nós gostaríamos de falar é viver o dinamismo do amor. O dom do catequista impulsiona sempre para fora de si mesmo, saindo de dentro para o encontro ao próximo. Né? Jesus, ele inicia sua vida pública indo ao encontro dos pobres, dos necessitados, doentes, carentes, né? Como um pastor. O dinamismo do amor me remete muito ao nosso primeiro amor, né? A gente sempre renovar isso, a renovar a nossa fé, né? Daquele primeiro contato, da nossa primeira experiência com Cristo, né? Experiência com Deus, a nossa conversão, esse amor que a gente se sente, né? Sendo criado por Deus, sendo especial para Deus, essa paixão, né? Que Deus demonstra pra gente, a gente se sente, né, amado por Deus. Eu acho que é isso, o dinamismo é isso, né? Você primeiro tem uma intimidade com Deus e depois, através dessa intimidade, gera esse dínamo, né? Gera essa força interior e essa força que tem que vir para que a gente possa ir ao encontro do outro, né? Como Jesus começou a sua vida pública depois do batismo, né? Então, que essa água, né, esse renovar do batismo, né, possa vir dentro da gente e a gente possa ter também, seguir o exemplo de Jesus, né, vivenciando isso, indo ao encontro dos irmãos. E Francisco, quando ele fala sobre esses 3 tópicos para os catequistas, ele foi muito feliz, né, porque cada coisa é uma consequência da outra, né? Porque ter a familiaridade com Cristo, a gente tem o nosso encontro com o Senhor mesmo, né? Tem o nosso processo de conversão, o nosso querigma com Ele. Uma vez que nós o convertemos, nós o conhecemos, a nossa vida nunca mais será como antes, né? E a gente precisa viver o dinâmico do amor, né? Porque se fosse só um amor para sentir, só para você só, não seria dinâmico. O amor dinâmico é uma coisa que envolve várias coisas, né? Então, esse amor, ele precisa ser vivenciado no outro, né?
é um amor que é até evangélico, né? Porque ele não existe sem o outro, né? Por isso que a gente precisa sair de nós mesmos e ir de encontro às pessoas, né? Para falar de Jesus, para falar do Evangelho, A boa né? nova. Da Boa Nova, principalmente com o quê? Com palavras? Não. Com exemplo. E aí vem a historinha, então, do nosso santo. Isso, vem a historinha de mais uma historinha de Francisco, né? E eu vou contar essa história para aquelas pessoas assim que são uma brincadeira, são um pouco mais críticas. Essa história não tem nas fontes franciscanas, né? A frase que Francisco disse, você no Google, se pesquisar, você vai encontrar várias dessa frase, né? Mas assim, eu li fontes franciscanas e conheço um pouco a pedagogia de Francisco, e eu, por conhecer como que é o pensamento, o modus operandi dele, eu acredito que ele tenha feito isso, tá? Então, ele, logo no início, ele chamou os frades para pregar o evangelho, né? Aí ele falou, vamos lá, meus irmãos, vamos até uma cidade, vamos pregar o evangelho, né? E chegando lá, ele e os frades, ele fez um pedido. Meus irmãos, pela santa obediência eu peço, eu quero que vocês fiquem dando volta na praça e não falem nada, né? Aí o pessoal, né, eu não conhecia um pouco São Francisco na época, achou estranho, né? Ficar dando volta na praça, e ficaram circulando na praça, e nisso as pessoas ficaram, eles foram percebidos, né? Porque os franciscanos naquela época eles usavam roupas bem surradas, né? Alguns andavam descalços por causa da penitência que eles faziam, né? E de fato você vê vários homens com aquela roupa, aquele hábito escuro, todo remendado, dando volta na praça, eles acharam curioso, né? O que eles estão fazendo lá, né? E nisso, como tem todo o grupo, sempre tem aquele que... O espírito de porco, né? Que questiona. E questiona, chegou e parou, né? Falou, meu pai, o senhor chamou a gente para vir pregar o evangelho aqui nessa praça. E o que nós fizemos só foi ficar dando volta na praça. Quando nós vamos pregar, meu pai? E Francisco, que era um homem de poucas palavras, porque ele era, apesar de ser rico, ele não era muito letrado, né? Ele disse, pregai o evangelho. Se for necessário, que fale. Olha, gente, que riqueza essa, né? Que riqueza. Às vezes a gente fica pensando, né, que, nossa, como que eu vou preparar o meu encontro? Como que eu vou falar? Como que eu vou pregar num grupo de oração? Nossa, eu preciso estudar, ir a fundo. É necessário? Lógico que é. Mas acho que o exemplo é o que fala mais, né? Eu acho que é aí que você transforma, né, esse dínamos do amor, né? É você ser quem você é. Sim. Né? Se Deus está com você, né, o Espírito Santo age. E às vezes as pessoas estão carentes, às vezes é disso, né, deste amor, né? Esse amor que você pode transformar, né, esse evangelho ou essa boa nova através de um olhar, através de uma atenção, através de um bom dia, né? São pequenas coisas, coisas simples, que é o seu dia a dia, que você vai estar transformando e você vai estar levando este amor. São as pequenas gentilezas que nós fazemos no nosso dia a dia, são as pequenas coisas. Ajuda uma senhora a carregar uma sacola, ajuda um cego a atravessar a rua, enfim, são essas coisas que marcam... Se perderam também, se né? Se perderam, que nós passamos o nosso exemplo, né? Essas gentilezas de falar bom dia, boa noite, boa tarde no elevador para um desconhecido, né? Mesmo que ele não responda, né? Às vezes eu fico bravo porque eu falo bom dia, a pessoa não responde. Mas tudo bem, eu fiz a minha intenção. Mas são nessas pequenas coisas que às vezes que as pessoas são tocadas. Às vezes por um simples olhar, né? Sem você precisar falar nada, né? Às vezes me vem na cena uma coisa assim que pode ser até um pouco besta assim de falar, mas me veio agora que eu gostaria de comentar com vocês. Seria que nem o caso de você passar na rua e ver um irmão pedindo comida.
o que você faria e eu faria? A gente ia rezar por ele? Ou a gente daria comida? Daria comida, primeiro, né? Porque primeiro a gente precisa satisfazer as necessidades do nosso próximo, né? Para depois a gente orar por ele, né? E nisso, Francisco foi mestre, né? Todo mundo sabe das histórias dele com os leprosos, com os doentes, né? Francisco, quando ele faleceu, conta-se que ele tinha mais de 30 doenças no corpo dele. Ele morreu cego, ele não enxergava mais nada. Algumas pessoas falam que é de uma doença que ele pegou, mas assim, outros dizem que foi de tanto chorar, de tanto pedir compaixão do Senhor por ele e pelas pessoas, né? Então é isso, gente. Eu acho que viver o dinamismo do amor é justamente isso. É sair de nós mesmos para começar a vivenciar o Evangelho em nossa vida, Jesus, através dos nossos gestos. É difícil? Lógico que é difícil. Não, isso daí não é fácil de se fazer, não. É por isso que você tem que ter essa intimidade com Deus o tempo todo, porque a gente cai, a gente nem sempre tá bem, às vezes a gente não tá com um bom humor, né? Mesmo até na nossa casa, né? Nosso casamento, Sim. Enfim, tudo isso é uma consequência, né? Então, se eu cair, o Carlinhos às vezes me levanta, ou às vezes ele tá mais para baixo, eu levanto ele, e essa é a relação de intimidade. Sim. E essa é a intimidade que eu tenho que ter com o Senhor, né? Para que depois ele me transforme e eu, sendo transformado, vivenciando esse amor, eu estendo esse amor para o outro. E é uma coisa fácil, não é algo difícil. Não. E para a gente encerrar esse tópico de viver o dinamismo do amor, me veio também uma outra historiazinha, né? Sobre Madre Teresa de Calcutá. E ela, uma repórter perguntou para ela: Madre, quando foi a sua conversão? E ela fala: foi hoje de manhã. Então nossa vida, gente, é assim desse mesmo modo. Ninguém pode dizer que é convertido. Eu não sou convertido. É um processo. Você é convertida, Andréa? É um processo contínuo. Né? Só que nem Madre Teresa, Eu né? acho que assim, todos esses anos na igreja, eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa melhor. Sim, né? À procura da conversão. Mas ainda estamos aqui, diante de vocês, confessando isso a vocês, né? Porque estamos todos juntos, né? Principalmente nessa época, né? Até gostaria de falar um pouquinho, né, do coronavírus. Eu sou da área da saúde e eu entendo como as pessoas estão, às vezes, atormentadas ou às vezes aflitas, né, com as notícias. Chega muita informação para mim, as pessoas me perguntando. Então, eu acho que o primeiro momento a gente tem que vivenciar essa nossa experiência com Deus, né? Se você nessa época que nós estamos reclusos, estamos em família, não pudermos meditar, nem que for um pouquinho a palavra do Senhor, né? Ter essa intimidade com Deus, fica difícil. Eu vejo muitas pessoas desesperadas porque também não têm essa fé, né, vivenciada. E eu acho que talvez, né, de uma maneira ou de outra, Deus pode estar chamando muitas pessoas à conversão por esse motivo, né? Muitos casamentos também podem estar sendo resolvidos, as situações, pelo fato de estar todo mundo convivendo junto, né? Eu acho que tudo isso vai ser refletido lá na frente. Mas assim, é uma pandemia, né? E nós temos que viver um dia por vez. Sim. Né? E acreditar no Senhor, né? Buscar esta fé, que a gente possa atravessar toda essa tribulação com Ele. Amém. E o terceiro tópico que nós gostaríamos de falar, né? Vamos cantar uma música, legal. Aquela segunda parte da música de São Francisco, né? Porque São Francisco foi um santo contemplativo, né? Ele contemplou muito a questão da criação, né? Antes de partir para o terceiro tópico, sem cortando, vamos cantar aquela segunda parte da música do Doce a Sentir. O céu nos deste. O céu nos deste e as estrelas claras
vida de tua criatura. E o que é? Imenso dom do teu amor sem fim. Oh, imenso dom do teu amor sem fim. E como é lindo, né? Tudo o que Deus criou. Eu cantando agora esse pedaço, eu desde ontem, antes de ontem, eu tô vendo todo mundo postando, né? Como que o céu tá bonito, né? Como a natureza tá nos presenteando nesses dias, né? Que a gente, infelizmente, a gente só pode ver pela janela. Mas que beleza, né? Todo mundo para ver então o céu, né? E o nosso dia a dia? Você também contempla a beleza que Deus deu no mundo, né? As árvores, né? O sol, tudo isso é muito belo. Tudo isso já faz com que a gente possa criar essa intimidade com Deus. Agradecer pelo entardecer vermelho, né? Nós estamos Sim, em muito outono. bonito. Então, essa é a experiência de Deus, né? A gente parar um minutinho e olhar e falar: ô Senhor, graças eu te dou, Graças né? a Deus por tudo Pela isso, né? vida. E voltando ao terceiro tópico, a gente não pode ter medo de sair, né? Porque o primeiro é ter a familiaridade com Cristo. O segundo tópico é viver a dinâmica. E o terceiro é não ter medo de sair, né? Olha, se a gente já teve esse processo de conversão, né? Já começamos a ter familiaridade com o Senhor. Depois, já partimos para a dinâmica do amor, que é o sair de si em favor dos outros. Agora é justamente pedir o quê? Para o Espírito Santo para ajudar, para a gente não ter medo de sair. Como os apóstolos no cenáculo, né? Antes do Espírito Santo, né? Eles estavam aflitos lá dentro do cenáculo. Angustiados, com medo, achando né? que ia passar por toda a perseguição, como Cristo, né? Né? Eu acho que é até um momento em que a gente está vivendo também. Isso, é o momento que a gente está vivendo. Vamos pedir então esse cenáculo na nossa casa, né? Sim. Que Maria possa estar presente para que o Espírito Santo venha e nos acalme e nos dê a direção para a nossa vida. Sim, né? E justamente é isso, né? O medo de sair, o medo todo nós vamos ter de sair, de enfrentar o desconhecido. Isso é natural no ser humano, não existe pecado nenhum na questão do medo. Aliás, o medo, ele é faz parte do ser humano, ele precisa do medo, justamente para se proteger. É um instinto de segurança. Ora, se você for ver um leão, você não vai ter medo dele, você vai sair correndo. Isso é normal, né? O problema é quando o medo, ele se torna incapacitante. Né? Limitante. Quando ele limita a pessoa. E quando tolhe a liberdade da pessoa. Quando ela já não consegue mais sair daquele mundo e olhar para uma coisa diferente. Né? E a gente, nesse momento de evangelização, a gente tem esse medo de sair. Mas a gente é que nem os apóstolos, nós temos medo. Né? Nós também tivemos medo do que a gente pode encontrar. Mas o Espírito Santo foi soprado. Né? Teve línguas de fogo nas nossas cabeças e nós partimos, né? E a gente precisa ser igual Pedro, né? Que na primeira pregação ele converteu 3.000 pessoas, né? E Pedro, que era uma pessoa simples, não tinha muita escolaridade, né? Então, era a ação mesmo do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo, né? E para falar um pouco da história, Francisco também, ele tinha muito dessa questão, né? De sair, né? Porque se ele poderia ser muito cômodo para Francisco ele ter fundado a ordem dele em Assis e continuado em Assis. E manda um frei para lá, um frade para cá, um frade para lá, né? Mas ele não, ele foi o missionário, ele que deu o exemplo. No Espírito Santo. Saiu, ele acreditou na força do Espírito Santo e ele saiu. Ele saiu da Itália. Só para vocês saberem onde ele chegou na Espanha, na Galícia. Né? Ele montou conventos lá com o Frei Bernardo, né? E Francisco ele tinha uma coisa assim muito interessante, por ele se achar muito indigno do céu, ele queria sofrer martírio de qualquer jeito. E aí, qual o lugar onde ele tinha certeza que talvez ele iria ser martirizado? Então, né? Ele foi para onde? Ele foi, acho que para a África. Para quê?
para ir de encontro a um sultão. Todo mundo sabe o que é um sultão, né? E ele foi para ser martirizado. Só que o Espírito Santo é uma coisa muito maravilhosa. Saiu ao contrário o plano dele, né? Porque ele conseguiu. Ele teve uma conversa com o sultão e o sultão ficou admirado. Como que aquele homenzinho tão pobre, tão ridículo, vamos dizer assim, né? Sujo, falasse tantas coisas bonitas assim sobre Deus, né? E assim foi. E Francisco também foi para Jerusalém. Tanto que hoje a guarda da Terra Santa pertence aos franciscanos. Por quê? Justamente por causa de Francisco. O amor que ele tinha pela terra de Jesus também, né? Então, nós, dentro da igreja, acho que a gente tem medo, nós vamos ter sim, mas a gente tem que sair, principalmente na catequese, né? Nós que damos catequese para as crianças, né? A gente já tem que até... se reinventar. Se reinventar. A gente tem um projeto que, infelizmente, por causa da pandemia, está em stand-by. Mas é um projeto de fazer o quê? De cada catequista ir de encontro aos pais das suas crianças, né? Não ficar restrito numa sala de catequese, né? A um encontro. Sair de encontro desses pais para saber o quê? A realidade em que a criança vive. O que ela está sofrendo? O que ela sente? O que os pais precisam, né? E falando assim, porque eu sou psicólogo, eu posso falar de uma das questões da técnica de report que fala, né? Que é um dos princípios assim que é muito legal a gente utilizar dentro da catequese, seria o processo de escuta, né? Seria como de você escutar a pessoa sem julgar, né? Nossa, mas isso é muito difícil de se fazer, realmente. Como que você vai, a pessoa começa a falar, você vai tecendo vários pré-julgamentos sobre ela, né? E na verdade nós precisamos treinar o nosso ouvido, o nosso olhar para isso, só escutar. Jesus, ele utilizou isso com maestria, né? Porque todas as pessoas que ele teve contato, ele não fez pré-julgamento, que nem o Zaqueu. O Zaqueu estava em cima da árvore, ele falou, Zaqueu, desce da árvore. Ele podia ter falado assim, Zaqueu, desce da árvore, mas é o seguinte, você é muito pecador, eu fiquei sabendo que você é chefe aí dos cobradores de impostos, você desvia dinheiro aí do povo, enfim. Não, Jesus não falou nada disso. Ele só escutou o que Zaqueu tinha falado na casa. Ele só escutou o que a pecadora arrependida disse. Ele só escutou aquele cego que clamou, filho de Davi, tem de piedade de mim. Ele não fez pré-julgamento, né? E justamente é isso que nós temos que ser. Não ter medo de sair e saindo, não fazer pré-julgamentos do que a gente vai ouvir, do que a gente vai escutar. Somente entender. Entender com o quê? Com o Espírito Santo. E para isso, a gente buscou uma palavra, né? E eu queria ler para vocês, que está em Jeremias 1, que é a vocação do profeta. Todos somos chamados a isso, né? E a gente achou muito bonita essa palavra e a gente gostaria de partilhar com vocês. Então, Jeremias 1, de 4 a 8. Foi-me dirigido nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecias. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. E replicou, porém, o Senhor, não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. E não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Que palavra bonita, né? E hoje nós, vamos só para finalizar o nosso bate-papo, né? Só terminando com esse terceiro tópico, não ter medo de sair, né? Só relembrando os outros. Procuramos a familiaridade, depois vivemos a dinâmica do amor e terceiro, não temos medo de sair. E para isso nós somos igual o profeta Jeremias, né? Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Né? E estou com medo. E estou com medo, né? E o Senhor fala, não importa, sou eu que falarei por ti.
né? E essa é uma grande verdade, né? Que a gente tem que introjetar em nossa vida sobre essa questão. E para finalizar, como nós somos músicos, né? Nada melhor do que cantar uma música, né? Para fechar com a chave de ouro esse bate-papo nosso, né? É uma música que acredito que todos conhecem, que é a Vocação do Profeta, né? Anda no pecado, meu povo escolhido, não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Tenho medo, Senhor, vem falar por mim, misericórdia. Vem falar por mim, misericórdia. Tens a vocação de não calar a minha voz. Vamos, coragem, gritar o seu amor entre as nações. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. E é nessa certeza que a gente gostaria de despedir de vocês, né? O Senhor vai falar por ti, catequista, onde você estiver. Basta se colocar na presença dele, o Espírito Santo age e faz, e assim nós continuamos dia a dia. É isso né? mesmo. Até ver o Senhor face a face. Até ver ele face a face, né? Enquanto isso, nós estamos aqui na nossa igreja doméstica, né? Curtindo os filhos, né? Ensinando, fazendo as nossas orações. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Né? Boa noite para todos. E que Deus os abençoe. E São Francisco de Assis, rogai por nós.